Fala, nação! Tudo bem com vocês? Saudações rubro-negras! Vamos conferir o que a imprensa tem falado do nosso Mengão. Já segue o canal para se manter informado. Zé, que aqui foi um atropelo do Flamengo. Foi um jogo onde o ataque do Flamengo estava numa noite extremamente inspirada. Acho que sim, sem dúvida nenhuma, o Vitória contribuiu, principalmente no início, né? A desatenção, a saída de bola por dentro, erros individuais, né? Podemos discutir também algum ponto de escalação, porque o Lucas Braga como lateral direito, sendo o atacante, e pega para marcar um atacante como o Samuel Lino, que é um jogador que provoca o adversário com a bola, que vem para dentro, você precisa ter um marcador bom ali, porque ele vai mesmo tentar a jogada. Mas enfim, eu acho que nada tira a apresentação do Flamengo em relação à produtividade ofensiva. E sim, para a gente que teve a oportunidade de comentar, a afirmação de que foi merecido, não foi por acaso, 8-0 foi merecido. Infelizmente, para o lado do Vitória, acho que nenhum time do brasileiro pode tomar 8 gols, tomar 8-0 no Campeonato Brasileiro, independentemente da sua condição, da diferença técnica, e existe, da diferença financeira também de investimento que existe, mas acho que foi muito na parte teórica. Na prática, não. Na prática, poderia ter sido até mais em algum momento, e o Flamengo conseguiu transformar o jogo logo no início, com 5 minutos já em 2-0, menos do que isso, 4 minutos. Então, assim, foi uma noite para o flamenguista não relembrar para sempre, né? Ter na lembrança pela atuação dos seus jogadores, pela forma que construiu o resultado. E do Vitória para tentar esquecer. Eu acho que algumas lições, com certeza o Vitória tirou desse jogo, mas para esquecer, porque realmente não... Chegou um momento que não tinha mais o que fazer, só faltava terminar o jogo mais cedo para que, né, eu estava comentando com o Paulo, porque realmente chegou um momento que o Vitória estava entregue para o time do Flamengo, principalmente depois do 4º, 5º gol. Já vai para o terceiro treinador, o Vitória, né? Demitiu o Fábio Carille, começou com o Carpini, depois veio o Carille e agora vai para o terceiro. Foi demitido ontem mesmo o Fábio Carille. Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizzo? Tudo ótimo. Boa tarde, Ricardinho, Paulinho, amigos. Mas ontem eu vi quase toda a transmissão com os amigos, mas num dado momento eu não resisti à tentação de começar a procurar, e eu ouço várias coisas ao mesmo tempo, vejo Quer dizer que você tirou do Sport TV na hora do jogo? Não tirei do Sport TV, eu fiquei com o vídeo no Sport TV. Baixou o volume. Tirei um pouquinho o volume e comecei a procurar rádios da Bahia para tentar entender o que estava acontecendo e procurar nos companheiros de Salvador, na visão local, o que podia estar acontecendo com Vitória. Mas não encontrei nada diferente do que os amigos já estavam falando, dos problemas de escalação, dos laterais frágeis, do fato de entrar com uma estratégia de marcação adiantada contra um time como o Flamengo, de jogar com 3 atacantes, de ter a passividade que tem e logo com quem, né? Com o Carille. A sensação que a gente tinha, e eu vi isso numa das transmissões que eu estava procurando, é de que foi o maior jogo da história do Vitória, porque não acabava nunca. E o jogo ia, e as coisas, e a sensação que você tinha de que se o juiz ainda desse mais 3, 4 minutos, o Flamengo ainda ia fazer mais 1 ou 2 gols, porque o Carille demorou para mexer, tudo de ruim, mas mesmo mexendo não acontecia nada. A sensação que a gente tinha era de que o Vitória acumularia aquele desastre se as coisas continuassem acontecendo. O que eu ouvi ontem dos companheiros de Salvador, das rádios que eu ouvi, foi de entristecer, porque, cara, ninguém sai de campo tendo o tamanho que o Vitória tem, tomando 8-0, sem marcas profundas, e aquilo ali marcou, cara. Eu sei que a gente vai falar do ponto de vista do Flamengo, ele é muito mais importante que qualquer outro ponto de vista, porque foi o Flamengo que venceu, não foi o Vitória que perdeu, mas a dor, cara, de quem torce pelo Vitória, eu consigo compreender nesse momento. A gente vai falar da alegria, o futebol é muito mais isso do que essa dor. Mas a dor do torcedor do Vitória, conte comigo, porque realmente, cara, não tinha nada que se olhasse dentro de campo e desse orgulho se você colocasse o retrovisor, porque o Vitória é muito maior que aquilo. Que desastre. Cara, eu opino o seguinte sobre o Flamengo.
só ganha um jogo de 8-0 da maneira como o Flamengo ganhou quem tem muita fome. Quem não se contenta com o que já tem, que é sempre mais, mais e mais e mais. Que é o clube hoje, né? O Flamengo hoje, ele não tem cerimônia de ser do tamanho que ele é, não tem cerimônia do gigantismo que ele atingiu. Então, assim, tem lá o Léo Pereira e o Léo Ortiz na zaga, cara, traz o Danilo, cara. Traz um zagueiro de seleção. Vamos criar uma concorrência. Tem Ayrton Lucas, Alexandre, traz o Vinha. Já tem o Varela, traz o Emerson Royal, 2 laterais de seleção. Perdeu o Gerson, fizemos um bom investimento no Dela Cruz, 15 milhões de dólares, o Alan custou quase 50 milhões de reais. Vamos dar força para eles? Não, traz o Saul para jogar ao lado do Jorginho, que já foi um dos 3 maiores jogadores do mundo numa temporada. Já tem o Cebolinha, jogador que foi destaque de uma Copa América pela seleção. Bruno Henrique pode jogar ali. Luiz Araújo, não traz o Samuel Lino, a quem o Paulo Nunes chamou de cuiabano. Melhorado, não piorado. Exato. Melhorado. Traz o Samuel Lino. Investe. O Pedro não está de acordo com o que o técnico acha que ele tem que estar, põe no banco, sem cerimônia. Então, assim, só ganha um jogo de 8-0 quem tem muita fome. Muita fome. Né? E essa fome, essa obsessão por mais do clube, do time, que pode levar o Flamengo a patamares muito altos. Desde 19, eu acho que o Flamengo sempre tem elencos muito bons. De 19 para cá, se não tem o melhor, tá sempre entre os 2 melhores. Mas provavelmente tem o melhor elenco do Brasil sempre, todos os anos, de 19 para cá. O que diferencia? É a fome. Né? No esporte, assim, a diferença dos especiais para os normais, para mim é a fome. E esse time, cara, esse clube no momento, ele tá com uma fome que se ela for mantida com esse treinador que é obcecado por sempre mais, mais e mais e mais, o Flamengo pode chegar a lugares muito altos nesse ano, porque, insisto, a qualidade está sempre lá, de 19 para cá. Mas em alguns momentos o Flamengo se contentou, tá bom isso aqui, tá bom. E esse Flamengo de hoje não se contenta com pouco. Se ele vai atingir, não sei, cara, mas o fato dele não se contentar, pra mim é o que levou ao 8-0 de ontem. Ele podia ter parado em 3-0 e ele não parou em nenhum momento. Você já perdeu quantos jogos na sua vida de 8-0, Paulo Nunes? Boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, André. Maestro Ricardinho, quanto tempo, hein, Ricardinho? Lindo, boa volta. Vamos checar isso aí, nenhum. Nenhum, 8-0 não. Quase, mas 8 não. André, me chama 2 primeiro, né? Eu dormi uma segunda-feira sorridente esse ano. Porque eu vi 2 grandes jogos na segunda-feira. Eu vi um Palmeiras antes, né, fazendo um grande jogo, um jogo que já não fazia há muito tempo, né, jogando dessa maneira, do estilo Palmeiras, mas tendo possibilidades, criando, mostrando ao torcedor que esse time pode jogar mais. E o Abel mostrou, eu falei isso aqui na semana passada, que o Palmeiras estava devendo um jogo bom. O Palmeiras não tinha feito nenhum grande jogo. Vitórias, conquistas, essas coisas acontecem sempre, mas um grande jogo não. Agora, a gente está falando do Flamengo e eu saliento 2 coisas, André. Tudo que vocês falaram aqui, eu acho que passa por 2 coisas que o Flamengo tem. Primeiro, um treinador que facilita que esses caras joguem futebol, que cobra que esses caras se desempenhem, né, que vai buscar o resultado. O Flamengo ontem fez 8-0 e não brincou em nenhum momento. Não deu toquinho de lado, não tocou para trás, não olhou, não virou o rosto, que é difícil, o Ricardinho sabe, quando o time está ganhando assim e a facilidade é enorme, automaticamente isso acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu contra mim. E o Flamengo ontem em nenhum momento teve isso. Por quê? Porque eles olham lá para fora e vê um cara que é muito sério e que cobra, como você falou, que é exigente, que quer o time sempre melhorando. E para mim entra outra coisa que eu falei na semana passada aqui do Flamengo. O Flamengo tem 6, 7 jogadores que são diferenciados, que decidem jogo. 6, 7? Dê os nomes, por favor. Ó, você tem 2 zagueiros que para mim são excepcionais. Eles, tanto ofensivamente, fazendo gols, como construindo o jogo do Flamengo. Você tem 2 meias, hoje Jorginho e Saul, e vai ser mais, eu falei 7, ó. Provavelmente 8. Por isso eu achei pouco. Pois é. Eu não vou botar o Varela ainda, mas que já decidiu. E um lateral ainda que você não sabe quem é o lateral esquerdo do Flamengo. O Varela é muito bom, mas nessa turma exato, exato. Então, assim, você pega os 2 meias, Jorginho e Saul, que é absurdo os 2. Chegamos a 4. Os 2 se encaixaram. Aí você tem a Arrascaeta, que é o mestre. 5. Você tem Samuel Lino, que está jogando muito. 6. Você tem Pedro ou Bruno Henrique. 7, 8. 8. Você tem ainda o Plata, que vem jogando muito também. Não é um jogador que decide, mas está jogando. Vamos fechar nos 8. Nos 8. O placar do jogo. 8 jogadores absurdos. E aí, quando você pega um dia que esses caras estão todos bem,
É absurdo você segurar, porque aí entra o talento. A gente falou muito, o Ricardinho falou na transmissão, eu estava acompanhando, né, de assistência. Hoje a gente coloca todo mundo, essa foi uma assistência. Você pode ver que foi assistência, porque tem um passe. Mas a maioria foi jogada individual. A maioria dos lances foi genialidade. Foi qualidade. Aqui o Pedro corta, que o Arrascaeta toca pra ele, que faz que vai bater e corta dentro da área. Isso é genialidade. O elástico nem se fala pelo que ele fez. Então, assim, é o talento puro aliado a um bom trabalho. É muito difícil. Eu falei semana passada aqui, vou repetir, esse time do Flamengo, depois do jogo do Inter, foi dia 3 de agosto, eu estava observando, contra o Ceará. O empate, que não fez um grande jogo. Não foi um jogo ruim, mas não foi um bom jogo. De lá pra cá, André, o Flamengo teve quase um mês e ele evoluiu muito. O aspecto do que o treinador faz isso. Você tem qualidade, mas você tem trabalho. Porque assim, o que o Felipe falou depois da entrevista, que foi importante, ele falou assim, temos que corrigir alguns erros que aconteceram e que não podem acontecer mais lá na frente. Então assim, você tem uns jogadores que têm essa capacidade, que têm fome, e aí... Uma coisa que é importante, o Ricardinho sabe disso, é a briga por posição. Porque o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, ou o Pedro que está no banco, o Carrascal que está buscando espaço, o De La Cruz que está querendo, esses caras vão elevar o nível de quem está jogando. Porque você não pode dar chance. Eu sempre brincava assim, cara, eu não vou ficar de fora desse jogo, porque quem está lá no banco, se eu ficar de fora, esses caras vão me atropelar. E isso que é importante no Flamengo. É igual você ser convocado para a seleção. Quando você vai convocado para a seleção, você sabe que a tua concorrência é muito alta. Então, às vezes o cara tá com uma dorzinha e fala, não, não vou ser cortado não, eu preciso ir porque se eu não performar, eu vou pro final da fila. O outro vai jogar e aí deu espaço. Do Flamengo, com o elenco que tem, é exatamente isso, né? Tem grandes jogadores, tem muita opção, e opção de qualidade com características diferentes, né? Então, assim, ontem, por exemplo, a diferença da escalação para o jogo contra o Inter foi a entrada do Pedro e a saída do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ficou no banco. Acredito eu que no jogo contra o Inter, o Felipe Luiz pensou, eu tenho uma vantagem, o Inter vai ter que sair para jogar, porque ele não vai ficar esperando, ele está jogando em casa, Beira-Rio cheio, eu vou precisar do quê? De profundidade, de saída, de velocidade. E foi o que aconteceu, que o Bruno Henrique 2 vezes teve o gol impedido e justamente era aquela bola. Ele saiu um pouquinho antes. Ele saiu um pouquinho antes, mas a ideia, ela se confirmou pela característica, certo? Ontem não, ontem ele escalou o Pedro... acredito eu, por uma opção de ter um jogador de área que faz o pivô, porque eu vou enfrentar um adversário que vai bloquear a entrada da área, né? Não vai dar espaço para o meu ataque nas costas para correr, e num primeiro momento eu vou entrar com o Pedro para ter essa presença, vou jogar pelos lados. Só que assim, ele não imaginava também que com 4 minutos ele tinha roubado 2 bolas na entrada da área, e com uma trama rápida fez 2 gols. Aí abriu um cenário totalmente diferente para ele e muito difícil para o Vitória, porque com 4 minutos, se tinha uma estratégia de se defender, de esperar o contra-ataque, o erro do Flamengo, com 4 minutos você toma 2-0, você mostrar o Felipe sobre o Pedro, já que o Ricardinho trouxe... falar sobre o Pedro, né? Quer antes ou depois do Felipe falar? Eu acho que vale a pena só, porque é uma frase só, porque o Pedro, na verdade, merece uma página inteira na história do Felipe Luiz dentro do Flamengo. Os corridos. E o Flamengo foi lá e sapecou um atrás do outro, 8 vezes, 8 estocadas, 3 do Pedro, Samuel Lino jogando muito, Saul arrebentando como volante, Jorginho não errando passes. Aí a gente vê um Arrascaeta ali no centro, desfilando, jogando, distribuindo, concluindo. A defesa nem se esforçou. E Felipe Luiz recebendo os elogios. Capelanes, o que dizer? Não vamos falar do resto, do futuro. Vamos falar só desse jogo contra o Vitória, do líder absoluto do campeonato. Bom, eu vou falar até uma coisa para poder ficar no presente, mas já projetar o futuro. Se os clubes brasileiros, como um todo, eles não se organizarem, vai acabar a graça do futebol brasileiro. Tô falando sério. Acabar a graça. O que é acabar a graça? Todo ano, o Flamengo, não sei se vai ganhar tudo, que ganhar tudo é difícil também, calendário apertado, para lá, para cá. Mas se você for analisar, gente, hoje quem pode fazer frente? Nos pontos corridos. É difícil até o Palmeiras, que é bem organizado, tem um bom time, barra elenco, bom treinador. O próprio Cruzeiro que está tentando aí sair, mas oscila demais. O Flamengo não vai perder pontos para Sport, para Vitória, para Ceará, sobretudo quando prioriza esse campeonato.
O Everton fala muito sobre a Copa do Brasil. Pessoal, o planejamento da diretoria foi focar na Libertadores e no Brasileiro e a Copa do Brasil. Se der com os reservas, beleza. Não deu. Tanto que no jogo de ida contra o Galo era o time reservaço. Mas foi nos pênaltis, venderam caro. É verdade. Só que o time reserva do Flamengo, ontem eu fiz esse exercício, faça você aí na sua casa, telespectador, internauta, presta atenção. O time reserva do Flamengo, do 1 ao 11, supera 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Em suma, se os times brasileiros não se organizarem da forma como o Flamengo, e foi um processo um tanto quanto demorado, de 10, 15 anos, o que era o Flamengo há 15 anos? Olha o que o Flamengo se transformou. Se vocês não se mexerem agora, vocês já ficaram para trás, vão ficar ainda mais e vai acabar a graça do futebol brasileiro. Perdeu ponto pro Ceará, rapaz. Perdeu o Flamengo, você acha que não vai perder ponto? Pelo amor de Deus, mas não tem como. Perdeu pro Santos. Peraí, foi na volta não é assim, não. Perdeu pro Cruzeiro mais difícil também. do Flamengo. Não vai perder ponto o quê? Mas já voltou. outra, Edu. Que isso? Outra, entendeu? Não vai, acabou a graça do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem 3 times. É isso. E o terceiro time, eu concordo com a Capela. O terceiro time ganha de 10 dos brasileiros aí. Os 10 clubes brasileiros, sobrando o Brasileirão. É muito forte. O trabalho que eles estão fazendo é perfeito, é muito bom e a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. A grandeza não é por causa dos 8-0, não. Entendeu? Que o Vitória não marcou meio de campo, deixou livre. O Arrascaeta faz o que... O Arrascaeta fez o que Felipe Coutinho fez com o Santos. Não consigo ver. É a mesma coisa. Porque deixou livre. Deixou livre, deixaram livre. Culpa do Vitória entendeu? ontem, gente. Certo. Em 3 minutos estava 2-0. Mas por quê? Mas liberdade total pra jogo. Liberdade total pra jogo. Ah, não é culpa do Vitória? Tomou de 8, a culpa é que é da minha mãe. Então, que jogou? É do Capelani, é minha. A culpa é minha. Você não vê culpa do Vitória? Não é do Vitória. Tomou de 8, não é culpa do Vitória. Chico, compra fraldão, compra calmante, que o negócio vai ser feio final de semana. É que o Flamengo não vai dar espetáculo sempre. Não vai ganhar de 8, de 6, 5, 4, mas vai vencer muito. E outra, eu tenho uma teoria que o segundo semestre no futebol brasileiro é ele que define tudo. A gente vem se empolgando do começo. O Mirassol, por exemplo, que faz um grande primeiro turno, provavelmente ele já pavimentou muita coisa para essa segunda etapa, jogando apenas o Campeonato Brasileiro e mostrando consistência. Mas outros times que ficam esperando, agora eu vou me recuperar, vou contratar. Não é bem assim. O Flamengo fez a melhor janela, melhor que a do Palmeiras, melhor que a do Cruzeiro, melhor daqueles que estão na frente, Marco Aurélio. É isso. É isso. O Flamengo se preparou, ele planejou e está executando. E veja que as contratações do Flamengo muitas vezes são inesperadas. Você falaria que iam trazer esses jogadores que saem da Europa, jogador que já tem 30 anos, que vem jogando um futebol brilhante. Então, soube buscar exatamente o jogador que precisava. Isso tem muito do Felipe Luiz. Felipe é um jogador, um ex-jogador que fez grandes campanhas na Europa, no La Coruña, no Atlético de Madrid. E ele sabe ali o que acontece na Europa, ele conhece os caminhos. Então, trouxe jogadores que vão trabalhar com ele, por ele. É um time, é um conjunto que tem talento. Não é jogador talentoso que brilha um dia, no outro não brilha. O conjunto brilha e os talentos brilham ainda mais. E outra coisa, Renata, no final do jogo, sobriedade total. Essa é a diferença. Não falou nada. Deu uma entrevista dizendo, não criem expectativas. Não criem expectativas. Esse jogo já passou. Tudo aquilo que eu falei a semana. Que o treinador consciente sabe que o jogo termina, começa o outro e não carrega resultado para outra partida. Para sua sorte, Chico. E o bacana no Felipe é trazer essa mentalidade europeia sem tirar a qualidade dos brasileiros, sem transformar os jogadores brasileiros em robô. Por exemplo, ele não faz do Samuel Lino aquele jogador robótico que tem que acompanhar a lateral. Ele dá essa liberdade conhecendo. Isso que a gente cobra dos treinadores brasileiros, né? Você vai lá fora aprender, ok, mas não transforma o nosso jogador em robô. Deixa o cara jogar da maneira deles. Você não tira a liberdade do Arrascaeta, você não coloca o Arrascaeta para correr atrás de defensor. Então, essa é uma qualidade do Felipe Luiz. E isso nós vimos ontem, aos 44 minutos do segundo tempo, 8-0 para o Flamengo. O Bruno Henrique estava recuperando a bola na lateral do sistema defensivo e tocando para o zagueiro ali e saindo. Então, todo o mérito, na verdade, o melhor jogador em campo ontem foi o Felipe Luiz, pela postura da equipe, sem brincar em momento algum com a equipe adversária. E o Pedro recuperado. Claro. Que todo mundo pelo dizia, Inter. Pelo Inter. O Inter reabilitou. Ressuscitou. Agradeça. Felipe, liga pro Roger Machado. Legal, né? Legal. O Chico não pode ir no banheiro, não? Não, Já tá subindo. O Chico tá estranho. Ulisses, tem um detalhe. O Flamengo perdeu 2 titulares nessa janela. Não é o Wesley convocado, não é pelo Carlo Ancelotti, e o Gerson, que é
super versátil. Só que eu ouso dizer que o Flamengo está ainda melhor com as chegadas do Saul, do Samuel Lino, o Plata evoluindo, o Pedro se recuperando. E aí, Ulisses? Você sabe onde eu vi muito isso acontecer? Aqui em São Paulo? No São Paulo. O São Paulo, por exemplo, ia perder Miller, ia perder Careca. Ele já tinha um outro jogador de alto nível para pôr no lugar. Já estava até negociando certo. Então isso chama-se organização, planejamento. Cara, eu vou perder o jogador, não tem como segurar. Então vamos ao mundo em busca de alguém para gastar um pouco menos, ou até o mesmo valor, e trazer esse cara para suprir. Porque o futebol é jogador de futebol. É o resultado do campo de jogo. Não é o resultado financeiro, que é bom, que é importante e que tem que ter essa administração. Mas o Flamengo está além, Renata. É muito superior a todos os clubes em termos de elenco do futebol brasileiro. Eu falo isso constantemente. O Flamengo tem 3 times de qualidade. Você substitui um lateral, você tem mais 2 de qualidade para pôr. Você substitui um meia, você tem mais 2 de qualidade para pôr. O Flamengo não perde com isso. Então, parabéns quem administra o Flamengo. É um exemplo para os outros clubes brasileiros. E quem não se ligar nessa parada vai ficar muito para trás, mas muito para trás mesmo. E você está coberta de razão quando você fala da segunda fase, a virada do meio do ano para cá. Porque o Atlético Paranaense é o maior exemplo, que liderou o campeonato muito no ano passado e acabou no final caindo para a segunda divisão. Foca a Copa do Brasil, irmão, para eliminar o seu Corinthians, inclusive, não, amanhã. Prepara o seu Corinthians amanhã. Deu aquela meia volta. Seu mesmo. Copa do Brasil, só penso em Everton Guimarães. Não gostaria de estar na pele deste meu amigo, porque é Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro, agora Everton. Nem eu. Nem eu. Mas então pensa no Flamengo um pouquinho, o Flamengo que é o líder absoluto do brasileiro e que na Libertadores, teoricamente, está no lado mais tranquilo, Everton. Renata, está do lado mais tranquilo. É um absurdo que o Flamengo conseguiu atingir de nível de elenco, de orçamento, de nível de elenco. Mas, aos clubes do Brasil, não existe. Eu não sou o coach flamenguista para dizer, olha, se todo mundo fizer acordar às 4h40 da manhã e trabalhar duro assim como o Flamengo está trabalhando, todo mundo vai chegar onde o Flamengo chegou. Vamos lá, todo mundo gritando e tal. Não. Calma. Muita calma nessa hora. O Flamengo está onde está. Foi uma sucessão obviamente, de trabalhos bem elaborados. Você pinça coisas erradas, obviamente, mas tudo isso começou lá atrás. Todo mundo sabe, com Bandeira, que fez entre aspas, o serviço sujo. Aí depois a coisa veio. Só que nós estamos falando de uma super marca, que é o Flamengo. E eu falo isso do Corinthians aqui, quando o Corinthians se organizar, quando o São Paulo se organizar, aí vira potência, né? O Corinthians já é um fenômeno midiático. Já é um fenômeno. Quando eu falo que eu acho até mais fenômeno por causa da torcida orgânica do Corinthians, né? Para mim é o maior do continente nessa questão da torcida orgânica. Mas aí, enquanto tá essa bagunça, nós de cá vamos aplaudir, porque é menos um para fazer isso que o Flamengo está fazendo com os adversários. Menos com o Galo, né? Mas fez, por exemplo, com o Vitória. Que, aliás, assistiu, né? Vitória ficou assistindo. Band de panda em campo, assistindo o Flamengo dar show, com medinho de marcar, com medinho de chegar, com medinho de fechar espaço. E aí o resultado foi isso aí. Algo sui generis, né? 8 é sui generis e passa muito, óbvio, pela qualidade do Flamengo, mas muito pela pandice do Vitória também. Só que é o seguinte, o Flamengo chegou onde chegou e a tendência é de crescer ainda mais. Porque quando entra nessa descida sem freio, como o Flamengo tá, descida que eu tô falando, na ladeira sem freio, ele vai atropelando tudo que vem pela frente mesmo. Só o Atlético não conseguiu na Copa do Brasil. Mas em condições normais, é o time que vai sempre lutar, sempre será favorito a tudo que disputar. A disparidade é muito grande, número de torcedores, orçamento, qualidade de elenco. Então o Flamengo sempre será muito favorito a tudo que for disputar. E não é a receita para todos os clubes. Os nossos aqui saíram na frente por questão de necessidade de se transformar em SAF. Não é o único caminho, mas para nós aqui funcionou. Então, para os clubes do Sul, não tem outra alternativa. Enquanto forem clubes associativos, não vai virar. Se não virar SAF, não tem jeito de chegar perto de um Flamengo que não é SAF, mas é o tamanho, por isso eu falo. Para os outros, o caminho pode ser a SAF. Clube associativo, nenhum no Brasil, só o Corinthians talvez tenha condição de chegar perto do que o Flamengo alcançou. É muito complicado.
É, gente, o Flamengo hoje tá retumbando. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E o Edu já passou por isso, hein? Já tomou de 8. Que traíra. Foi amistoso. Esse é um traíra, Barcelona. Luiz. Foi amistoso. Barcelona. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Ai, ai. Ronaldão, você tá muito quieto, Ronaldão. É o medo. Você tá muito pensativo. Eu não gosto quando você está assim, reflexivo. Eu tô preocupado com o clubismo dessa turma toda. Vocês são muito clubistas. Você não tá preocupado comigo, não? Com vocês todos, você é louco. E a gente nem falou do Corinthians ainda, né? Ele tá preocupado com o nosso clubismo. Chiquito, se você agora estivesse numa conversa telefônica com o Mano Menezes, quais seriam os conselhos para o jogo diante do Flamengo? Garra no terço. Eu tava pensando aqui que WO é só 3-0, né? Você não vai, não gasta com passagem, hospedagem, aquela coisa toda, fica treinando. Aí tem uma data FIFA na sequência, aí depois tem um Grenalzinho, né, perto e tal. Então, sei lá. Assim, Renata, não sei. Que desânimo, Chico. não sei. Que desânimo, meu irmão. Chico, Pra entregou os cima. pontos já, Não é Chico. assim. Não, gente, vamos Não é lá. assim. Aí ontem o Felipe Luiz, como bem disse o doutor Marco Aurélio, né, num tripudiou, chegou na coletiva e disse assim, eu ainda analisei algumas coisas que precisamos corrigir. O quê? Ô, Felipe, ajuda aí, cara. E tomara que ele corrija já no final de semana, que não espere muito tempo para colocar em prática essas melhorias. É o mínimo. Mas o bom é que o Flamengo tem jogo na semana e vai... Não tem. Não Mas, tem ô, jogo. Mas, ô, Chico, o Grêmio não vai Mas o fazer o que o Grêmio também Vitória não tem fez. jogo. Não, vai fazer pior, Não, perdeu pro esporte. não pode, não Perdeu pro pode. esporte em casa, O Edu. Grêmio não pode Vai fazer fazer o o que quê? o Vai fazer Vitória pior, fez. vai tomar 10. Ontem o Vitória assistiu o Flamengo dentro do campo, Não, Chico. mas você espera Não o quê? teve postura Você nenhuma. espera o quê? Vai como pra lá? Não, fecha a casa, irmão. Vocês 11 acham que o zagueiros. Flamengo, até o final do Brasileirão, vai repetir um 8-0? Não, isso não sei. Eu acho que não. Eu não sei. 5 talvez. vai. Põe o busão do... Vamos ficar atentos às movimentações durante a semana. E curte o vídeo. Até logo. Saudações rubro-negras.